vai ter uma aula breve de assuntos frequentes, mas novamente breve, porque não tem realmente muito o que me estender. Vamos falar sobre diarreia e constipação, e aí a mesma orientação para os dois temas: incidências, causas, avaliação e diagnóstico, intervenções nutricionais e farmacológicas e não farmacológicas. Bom, a diarreia ela tem uma complicação comum e os estudos variam, dependendo do tipo de paciente, de 3 a 40% desses críticos. O que a gente tem que prestar atenção referente à diarreia, assim como na constipação, são desequilíbrios hidroeletrolíticos, a desnutrição, maior risco de infecção e o aumento da morbidade e mortalidade, que também acontece nas duas variáveis. As infecções, a que mais nos chama a atenção, a bacteriana por Clostridium, é uma causa comum associada ao uso prévio de antibiótico, virais infúngicas, mais em pacientes imunocomprometidos, e aí a gente já vai suspeitar delas. Eles se tornam mais suscetíveis e aí o vírus principal é o norovírus. Quanto aos medicamentos, os principais antibióticos são as cefalosporinas, a clinda e o clavulin. Os antiácidos podem alterar a flora intestinal e aí predispor, mas não necessariamente causar a diarreia. E o uso de medicações que podem induzir a diarreia. Não só os laxantes, mas o sorbitol presente em outras formulações medicamentosas. Quanto à nutrição enteral, a formulação de nutrição enteral e a administração. A osmolaridade alta e a composição das fórmulas podem causar diarreia, e a administração bolos versus infusão contínua, que é o bolos, por causa da alta osmolaridade e a rapidez na infusão, causa mais diarreia do que a infusão contínua. Ou em etapas, que é como nós fazemos. As condições médicas subjacentes que podem causar diarreia são as doenças crônicas, insuficiência hepática ou renal, a pancreatite, e aí por causas que a gente já conhece. Insuficiência hepática e a pancreatite vai ter má absorção de gordura. A insuficiência hepática pode ter congestão da mucosa intestinal, o supercrescimento bacteriano pela imunossupressão causada pela insuficiência hepática. A uremia também altera a motilidade, a hipercalemia e hipermagnesemia também fazem alteração neuromuscular que pode causar diarreia. A síndrome do intestino curto, como a gente falou na aula anteriormente, os pacientes têm ressecções intestinais ou funcionalmente têm intestino curto. Quanto à avaliação, nesse caso, a gente precisa saber do histórico de antibiótico, principalmente, e o início ou mudança da nutrição enteral para associar isso ou não à diarreia que iniciou. Quanto aos exames laboratoriais, culturas de fezes, teste de toxina para Clostridium, hemograma, eletrólito, função renal e hepática para causas funcionais renais e hepática, e hemograma e eletrólitos no sentido de conter danos dessa diarreia, tratar os distúrbios. Endoscopia e biópsia nos casos suspeitos de doenças inflamatórias ou infecciosas crônicas que a gente não tem identificado ainda o patógeno. As intervenções nutricionais, a escolha da fórmulas com menor osmolaridade, preferencialmente sem lactose, com fibras solúveis. Isso não precisa ser feito imediatamente todas juntas, a gente pode ir alterando e aí vendo a resposta. Método de administração, a preferência por infusão contínua em vez de bolos para minimizar essa carga osmótica, e a suplementação de probióticos. A gente já teve aula de probióticos relacionados a outras afecções na terapia intensiva, como pneumonia induzida por ventilação mecânica. Mas, nesse caso, relacionado à diarreia, a gente conversou, inclusive, que tinha alguns que falavam sobre benefício e tinha outros que não davam nenhum benefício ou não malefício. E aí, a gente aqui encarando que os probióticos podem reduzir a incidência de diarreia associada a antibióticos e o Clostridium difficile. Hidratação e reposição eletrolítica no caso de alterações. Antidiarreicos. Ele só deu um flash da gente sempre pensar antes de dar um antidiarreico como a loperamida, porque a gente tem que excluir causas infecciosas, até porque a diarreia geralmente é uma resposta, nem sempre é só uma diarreia osmolar. Se possível, fazer descontinuação ou substituição de medicamento causador, como antibiótico. Constipação na UTI. É mais frequente do que a diarreia,
ela pode afetar até 80% dos pacientes críticos, ela causa um desconforto significativo, faz o risco de ilho paralítico, tem risco de perfuração intestinal, pode aumentar também a morbidade e mortalidade desse paciente. As causas de constipação, a imobilidade e inatividade, a gente bate nessa tecla toda vez quanto à deambulação precoce. A falta de mobilidade reduz a motilidade gastrointestinal. Os medicamentos, principalmente os opioides, de forma generalizada e conforme a força do mesmo. Anticolinérgicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos também podem reduzir a motilidade intestinal. Não tão direcionado quanto opioides, mas também fazem. Alterações nutricionais, e aí baixa ingesta de fibras, o que a gente geralmente trata, né? A diarreia é causa. Baixa ingestão de fibras, comum em pacientes em nutrição enteral, hidratação inadequada, que vai causar as fezes endurecidas. Outras condições médicas subjacentes, doenças crônicas como diabetes, hipotireoidismo, doenças neuromusculares, todas por paralisia funcional, de forma geral. Diabetes com a polineuropatia também inclui o intestino. Disfunção gastrointestinal, ilho paralítico ou obstrução mecânica. E aqui muito comum relacionada à acidose metabólica em pós-operatório. Avaliação e diagnóstico. Pela ASPE, inicialmente você só faz a radiografia abdominal para avaliar a presença de fezes impactadas ou obstrução e, se necessário, em caso suspeito de complicação, você faz a tomografia. Avaliação rigorosa do balanço hídrico para evitar e detectar a desidratação causando fecalômia, por exemplo. Ajuste na nutrição enteral, a fórmula sempre com fibra, estão sempre, claro, mas geralmente com fibra, com adição de fibras solúveis e insolúveis para promover a motilidade intestinal e formação de bolo fecal. Hidratação adequada, garantir o volume de líquidos adequado, no caso um balanço neutro. Nutrição parenteral, sim, tolerância à nutrição enteral, e aí monitorar cuidadosamente o aporte de líquidos e eletrólitos por causa de tudo relacionado à parenteral, alimentação e afins. Laxantes osmóticos. Tem o polietileno glicol, que é eficaz para aumentar o conteúdo de água nas fezes, como todo osmótico. A lactulose também é utilizada para amolecer as fezes e facilitar a passagem. No caso, tanto o polietileno glicol quanto a lactulose são osmóticos, considerados fracos e que não têm nenhuma complicação grave associada relatada. O manitol, ele nem foi tratado como um laxante osmótico, falando do paciente constipado na UTI. O manitol, ele fica reservado em todas as referências para pacientes que eu preciso limpar o intestino literalmente, porque ele faz como se fosse uma tromba d'água, e isso causa uma hipertensão luminal. O uso enteral está associado a muitas complicações e deve ser abordado com cautela só em constipações refratárias. É um açúcar alcoólico que não é bem absorvido pelo trato gastrointestinal e faz desidratação da mucosa, trazendo mais água para o meio, não só para amolecimento de fezes, mas também para motilidade e peso. As doses geralmente são menores do que as usadas da administração endovenosa, como é o que a gente vê, e tem maior risco de desidratação e distúrbios relacionados do que os outros agentes osmóticos. O aumento do volume intestinal pode causar distensão, dor, desconforto abdominal, se condições intestinais subjacentes, e aí falando das nossas obstruções mecânicas, por exemplo, isso pode exacerbar os sintomas e complicar. O comprometimento da deglutição ou paciente com rebaixamento de nível de consciência, o uso de manitol aumenta o risco de aspiração. Os laxantes estimulantes, que também a gente faz bastante uso, e é estimulado esse protocolo, inclusive. Seno e bisacodil pode aumentar a motilidade intestinal, mas deve ser usado com cautela devido ao risco de cólica. É o que a gente sempre pensa antes de dar a alguém que já tem um desconforto abdominal por outro motivo. Neostigmine também é um laxante estimulante, só que ele é diretamente relacionado ao ilho paralítico. Os agentes formadores de massa é o Physidium, que a gente não tem aqui para oferta, mas ele sempre está associado à ingesta adequada por via enteral de líquido, senão ele não faz a formação do bolo fecal. E os procinéticos, que é a estimulação para a motilidade gástrica, no caso de pacientes que têm não só o ilho, mas também a gastroparesia, desde a parte alta. Medidas não farmacológicas, então, farmacológicas. Mobilização precoce, massagem abdominal pode ser útil. Um protocolo de manutenção intestinal.
E aqui ele fala só sobre cuidado intestinal, sobre a gente lembrar que o paciente precisa evacuar, enfim. Então, não é deixar sempre o laxante na prescrição, mas é incluir a administração regular de laxante e monitoramento da função intestinal, caso necessário. É isso.